Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Apresenta o maior ponto de ebulição ao nível do mar a solução. Então pessoal, nós temos 5 soluções aqui, onde são as alternativas que a gente vai ter que verificar em qual dessas soluções eu tenho o maior ponto de ebulição. Observação, glicose, sacarose e ureia não ionizam. Então o que isso significa, pessoal? Ela não vai ter mais o quê? Mais partículas dentro da solução. Mas como que eu vejo isso? Vamos lá. Pessoal, eu vou pegar cada solução, tá? Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho a glicose. Todas elas são, vamos considerar uma solução aquosa. Na A, pessoal, eu tenho glicose. Como elas não se ionizam, elas irão permanecer como molécula, tá? Então eu não tenho, acaba não tendo mais partículas. Se eu coloco em água, vamos colocar aqui, ó, solução aquosa. Quanto que eu tenho na A? Eu não coloquei 0,1 mol por litro. Eu vou obter na minha solução final 0,1 mol por litro também, porque ela está falando, ó, não se ionizam. Vou até colocar aqui, ó, não se ionizam. Então, eu não terei mais partículas além disso. Tá legal? Então, a mesma quantidade que eu coloquei nessa solução é a mesma quantidade que estará dissolvida. Então, eu tenho 0,1 a mais, né? 0,1 mol, que é a quantidade de matéria. Então, eu tenho 0,1 mol a mais de matéria dentro dessa água. Vamos para B. A B, pessoal, eu tenho glicose também. Então, vamos lá. Ó. Glicose. Em solução aquosa, eu tenho água. Olha lá. Glicose. Como não se ionizam, então glicose que eu adicionei, coloco em água, continuo tendo glicose. Só que, pessoal, a concentração na B não é 0,5 mol. Como glicose eu considero, né, todos eles, glicose, sacarose, ureia e cloreto de sódio, são solutos não voláteis, tá? Então, o que vai acontecer? Quanto mais matéria eu colocar, maior será o meu ponto de ebulição, diminuindo a pressão de vapor. Então, olha aqui, pessoal, tá vendo que se eu colocar 0,5 mol de glicose na água, eu vou aumentar o meu ponto de ebulição. Vou aumentar muito mais do que colocando 0,1. Então, a princípio, entre a e a B, B mantém, né? Vou aumentar essa temperatura de ebulição. Tá legal? Vamos para C. Agora a gente vai ter que analisar uma por uma. Vamos para C. C, pessoal, eu tenho sacarose. Como sacarose não se ioniza, o que eu vou ter na sacarose? Eu coloquei sacarose, eu vou ter sacarose aquosa. Ali, não se dissocia, não se divide em mais partículas. Então, eu estou colocando 1 mol por litro de sacarose, eu vou ter 1 mol por litro de partículas de sacarose. Tá vendo que eu tenho 1 mol? Eu aumentei a quantidade de partículas dentro dessa minha solução. O que isso ocasiona? Ocasiona que vou aumentar ainda mais o meu ponto de ebulição, diminuindo a pressão máxima de vapor. Beleza? Então, a princípio, ainda agora é a C que vai aumentar, tá? Vamos para D. Na D, pessoal, eu tenho ureia. A ureia não se ioniza. Então, se eu colocar a ureia em água, eu vou ter ureia aquosa. Vai se dissolver lá na água. Se eu estou colocando 1,5 mol por litro, como ela não se ioniza, eu terei 1,5 mol por litro
dissolvidos nessa solução, nessa água, vamos dizer assim. Então, pessoal, eu tenho 1,5 mol. Então, eu tenho mais matéria ainda do que na C, colocando 1 mol de sacarose. Então, vou ter uma maior temperatura de ebulição e uma menor pressão máxima de vapor. Mas vamos analisar a E. Temos que analisar todas para verificar. Então, nós temos a E aqui, certo? Só que o seguinte, pessoal, nós temos o quê? Cloreto de sódio em água. O que isso ocasiona, pessoal? Cloreto de sódio, ele se ioniza, se transformando em sódio Na+, mais os íons cloretos. Então, eu tenho um cátion sódio e o ânion cloreto. Quando eu coloco 1 mol e meio, né, 1,5 mol por litro de cloreto de sódio e eu jogo em água, ele se dissocia. Ele se dissocia na mesma quantidade que eu adicionei da minha solução, da minha concentração. Então, eu terei 1,5 mol por litro só do cátion sódio e 1,5 mol por litro. Deixa eu apagar que esse 5 aqui ficou zoadaço. Tá? Mol por litro de ânions cloreto. Só que eu tenho que fazer uma soma dessas partículas que se encontram. Eu não tenho partículas de Na+ e partículas de Cl-, então eu vou ter um total de quanto aqui, pessoal? 1,5 mais 1,5, eu terei 3 mol por litro. Então, eu terei muito mais quantidade. Eu terei o dobro de partículas do que da ureia. Então, a alternativa E é que vai apresentar o maior ponto de ebulição ao nível do mar. Por essa questão dessa ionização. Aumentando o número de partículas, aumento também o ponto de ebulição, diminuindo a pressão máxima de vapor. Tá legal, pessoal? Um exercício tranquilo, só que a gente tinha que fazer isso, alternativa por alternativa, para ver o quanto de partícula que iriam ficar dissolvidas na água. Tudo bem? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo em questão. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!